Olá, meu nome é Gabriela e eu vim trazer o capítulo 3 do livro Os Porquês da Matemática. Estou aqui trabalhando as frações, né, que nós trabalhamos, usamos no dia a dia e vamos aprender um pouquinho mais sobre frações. Esse PDF eu não trouxe os exercícios, está somente a matéria, mas eu vou trazer com os exercícios também. É porque ele ia ficar bem extenso e ia ficar muito grande o PDF. Então eu preferi fazer um outro para somente questões, tá bom? Então vai vir bastante questões aí depois. Capítulo 3, vamos lá? Capítulo 3, frações e números decimais. Introdução. Frações e números decimais são formas de representar partes de um todo e quantidade de cotidiano, né? Do nosso cotidiano. Aí eu trouxe o exemplo aqui, né? Quando nós comemos meia maçã, quando bebemos meio copo de suco de água, quando nós compramos uma pizza e queremos dividir ela ao meio e comer metade da pizza, né? Então, se você parar para pensar, você está trabalhando com frações o tempo todo, né? Só não tem o nome de fração, né? Mas você trabalha com ela o dia todo, o tempo todo, né? Meio centímetro, quero meio metro de tecido, quero meio quilo de carne no mercado. Você vai no açougue comprar uma carne, né? Então você está trabalhando com frações o tempo todo, né? Então vamos entender um pouquinho o que é uma fração, quais são os termos da fração e como entender a fração, como ler a fração, né? De uma forma mais aqui na teoria, né? Então, termos de uma fração. A fração, eu coloquei aqui, né? 3/8. E temos o numerador e o denominador. O numerador, ele indica quantas partes foram consideradas. Então, eu quero a parte que eu vou comer, a parte que eu vou pegar, a parte que eu vou separar, né? É a parte do numerador. Ou seja, está indicado aqui que é o número 3. Agora, o denominador, ele indica quantas partes do todo foram divididas, né? Então, eu peguei algo e dividi ele em 8 partes, como está aqui sendo demonstrado pelo número 8. Então, eu peguei, considerando a pizza aqui, né, que a gente falou lá em cima, eu peguei a pizza, dividi ela em 8 pedaços, né, e eu fui lá e comi 3 pedaços. Uma fração, 3/8, ok? 3/8. Então, numerador e denominador são os termos de uma fração. Como se ler? A fração? Denominador. E nesse caso da fração em específico, a gente não lê em cima diferente. No caso, a parte de cima, ou seja, o numerador, ele é lido normal, como o número que você lê mesmo. Agora, o denominador, ele já muda. Ele já vem com outros jeitos de falar. Você vai ver várias formas de falar, tá bom? Então, como o denominador. Letra A aqui. Então, separei em 3 partes. De 2 a 9, ele é lido como meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, se você pegar uma fração e ver que ela está sobre algum desses números, você já sabe que ou é meio ou é terço, né? Sobre 3, sobre 2 é meio, sobre 3 é terço, sobre 4 é quarto, né? Então, coloquei um exemplo aqui. 2/5 significa que é 2/5. Ou 1/3, que é 1/3. Letra B. Temos outra forma, que é quando você já tem um denominador 10, 100, 1000 ou mais, mas sempre nessa base, né?
multiplicando por 10, sempre nessa base, nesse denominador. Então, 2 sobre 10 significa que é 2 décimos. 5 sobre 10.000 significa 5 décimos de milésimos. Ok? Temos uma outra forma de falar também, que é quando ele passa de 10, né? Mas a base dele, o denominador dele, no caso, não é 10, né? Ele é 11, 12, 13 e assim vai. Aí pode ser 21, né? 20, 21 e assim vai. No caso aqui, um exemplo que eu trouxe, 1 sobre 13 pode ser considerado um 13avo. Ou, letra B, também, 8 sobre 17, 8 17 avos. Então, nos demais casos, lê-se o numerador e em seguida o denominador acrescenta-se avo ou avos, tá bom? Beleza? Eu trouxe aqui algumas ideias que podem ser associadas à fração. Ideias que você pode ver no seu dia a dia e que você pode nem se ligar que é fração, mas é uma fração. Então, vamos lá entender um pouquinho aqui como que você pode associar a fração no seu dia a dia. Ideias associadas a uma fração. Letra A. Ideia de parte ou de um todo em figuras e objetos. Ou, né, não só figuras e objetos, mas qualquer coisa, né? Comida, aqui no caso eu coloquei comida, mas você pode associar em várias partes, né? Medida, né? Você pode usar na medida, centímetros, né? Metros, você pode usar também. Então, vamos lá entender. No caso aqui, ideia de parte todo em figuras e objetos. É quando a fração mostra quantas partes de um conjunto ou figuras estão selecionadas em relação ao total de partes. Significa que, eu coloquei um exemplo para a gente poder entender. Uma pizza é repartida em 8 pedaços, ou seja, em 8 partes. E Beto foi lá, pegou 3 partes e comeu. Então, a figura que eu tenho aqui, a expressão que eu tenho aqui é 3/8. Ou seja, o todo, né, que foi repartido é o 8, né, que ela foi repartida em 8 pedaços. O 3 que eu tenho aqui, ele é a parte que eu estou considerando que eu peguei, né, que Beto pegou, que ele comeu, né? Então, é 3/8. Letra B. Ideia de fração como uma razão. É quando a fração compara duas quantidades, podendo ser lida como A para B, né? Então, você tem um exemplo aqui. Em uma sala, há 10 meninas e 15 meninos. A razão entre meninos e meninas, a razão entre, no caso, meninas e meninos, é 10 sobre 15, né? Porque eu tenho 10 meninas e 15 meninos. Mas eu posso ler que a razão entre eles pode ser de 10 para 15, né? Então, há 10 meninas para 15 meninos, entendeu? Tem a letra C aqui. Fração com o quociente de como quociente de dois números. É a fração usada para representar uma divisão entre dois números. A divisão entre o numerador e a divisão entre o denominador. Tem um exemplo aqui, que eu trouxe uma figura, que considerando aqui, nesta figura, ela está sendo repartida em 3 partes, né? Cada uma 1/3, né? Aqui, ó, 1/3, 1/3, 1/3. Juntos, elas formam 3/3. E, ao mesmo tempo, 3/3 quer dizer que é uma unidade. Ou seja,
se eu quero pintar 1/3, ou seja, eu posso vir aqui, colorir 1/3. Mas eu quero uma unidade, ou seja, pintar 3/3 significa que eu estou pintando uma unidade, entendeu? Então, isso aqui significa uma unidade, porque é 3/3, que ao dividi-lo, ele dá 1, certo? Eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês, né? Talvez vocês já sabem. Talvez vocês já sabem, já lembram, né? É mais fácil de entender. Mas eu espero que eu possa estar ajudando vocês, tá bom? Letra D. Fração de um número. A fração de um número é quando pegamos apenas uma parte desse número e dividimos em partes iguais. Ou seja, estou pegando um número, né? E eu quero dividir ele em partes iguais. É quase essa aqui, né? Desta imagem aqui. É quase essa imagem. É quase igual à ideia da letra C. Que é, vou pegar um exemplo, né? Eu quero 1/2, né? De 10. O que significa 1/2 de 10? É a metade de 10, né? É o meio do 10, né? Então, significa que eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar 1/2, multiplicar por 10. Ou seja, o resultado que eu vou obter é 5. Ou seja, 5 é a metade de 10, né? Então, 1/2 de 10 é 5. Letra E. Fração como resultado de uma medida. É quando usamos uma fração para expressar uma quantidade que não é inteira ao medir algo. O exemplo: você pega uma fita e ela tem 3 unidades inteiras e mais meia unidade. Ou seja, o comprimento é 3, 1/2, ou seja, 3 meios. 3 meios da fita, o comprimento dela, né? Aí a observação: quando pegamos a fita e dividimos, cabe 3 partes completas e iguais, ou seja, 3 partes inteiras, e ainda sobra um pedaço que corresponde exatamente a meio. Ok? Deu para pegar? Vamos lá, então, continuando. Frações equivalentes. São frações que representam a mesma quantidade. Ou seja, eu coloquei a imagem aqui, né? Coloquei 1/2, 2/4 e 4/8. Ou seja, essas imagens aqui, essas figuras, elas são equivalentes. Por quê? Porque ao simplificá-las, reduzi-las, elas vão ter a mesma quantidade. Elas vão significar que são a mesma quantidade. Ou seja, 1/2 é a metade de uma unidade. 2/4 é a metade de outra unidade. 4/8 é a metade de outra imagem, né? De outra figura. 4 é a metade de 8. 2 é a metade de 4. E 1 é a metade de 2. Entendeu? Então, no fundo, elas vão ser a metade de todas, né? Então, 1/2 significa que ao multiplicarmos um numerador e o denominador por 2, obtemos 2/4. E se multiplicarmos mais vezes 2, né? Vai dar 4/8. Entendeu? Então, vamos lá, a observação aqui. Isso. Multiplicando-se o numerador e o numerador pelo mesmo número, diferente de 0, eu tenho que a fração é equivalente. Ou seja, se eu multiplicar por cima e embaixo pelo mesmo número, eu tenho uma fração equivalente. Ou seja, 1/2,
2/4, 4/8 são equivalentes. Simplificação de frações. Frações irredutíveis. Simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, até que não seja mais possível, tornando assim uma fração irredutível. Um exemplo, eu tenho 10/30. Eu vou pegar e dividir o numerador e o denominador por 2. E assim eu obtenho 5/5. 5/15. Eu posso realizar mais um processo, que é dividir ele por 5. E assim, ao dividi-lo, eu obtenho 1/5, ou seja, 1/5. E é uma fração irredutível. Por que é uma fração irredutível? Ela não divide mais. Ela já chegou no limite de reduzir ela, entendeu? Eu já simplifiquei a fração num ponto que não tem como mais eu simplificá-la, ok? Então, vamos lá. Redução de fração ao mesmo denominador. É transformar várias frações de forma em que todas tenham o mesmo denominador. Um exemplo, vamos determinar frações equivalentes às frações 5/6 e 3/4. Ou seja, eu quero uma fração que tenha o mesmo denominador entre as duas, um denominador comum entre elas, tá ok? Então, se eu multiplicar a fração 5/6 por 2, eu obtenho 10/12. Se eu pegar a fração 3/4 e multiplicá-la por 3 em cima e embaixo, eu tenho 9/12. Ou seja, essa fração, elas são do mesmo denominador. Ou seja, elas são no caso, elas têm o mesmo denominador, ok? Então, aqui eu sei que 5/6 e 10/12 são equivalentes. E 10/4 e 9/12 são equivalentes. Agora, frações decimais. Frações decimais é uma outra forma de eu representar as frações, né? Ou seja, com o denominador de 10, ou de 100, de 1000, e assim vai, tá bom? Então, é uma outra forma de eu representar essas frações. Considerando aqui 1/10, eu vou ler como 0,1, ou seja, 1/10. 1/100, 1/100, no caso 0,01. 1/1000, eu posso ler 0,001 ou 1/1000, entendeu? Quando eu tenho 1,5, por exemplo, eu posso ler como 1 inteiro e 5 décimos, ok? Agora, como que eu posso transformar essas frações? Como que eu posso transformar essas frações? Eu tenho aqui letra A. 8 décimos, 8/10, é o mesmo que 0,8, ou seja, 8/10, que é igual a 0,8. Ou seja, eu posso multiplicá-las por 10, eu posso transformar, eu dividi por 10 no caso, né? Desculpa, perdão. Mas eu posso dividi-la por 10 e eu vou obter 0,8. A mesma coisa que o 0,15. Eu posso colocar ela em forma de fração, 15/100. E se eu for reduzi-la, se eu for simplificá-la, eu vou chegar que é 3/20. Ou seja, é a mesma coisa que 0,15 e elas são iguais. Observação aqui. Se eu tiver
0,7, 0,70, 0,700 significa que são iguais, exatamente iguais, tá bom? Porque o zero, aqui depois do número, eu não vou considerar ele. Se for zero, eu não preciso considerá-lo, tá bom? Então, é a mesma coisa que eu multiplicar por 10, por 10, por 10. No caso, ela vai ser igual. Agora tem aqui a questão de comparar, que é algo também que pode confundir um cadinho. No caso aqui, eu trouxe eu vou trazer exercícios, tá bom? Para fixar a matéria. Eu não trouxe aqui porque senão ia ficar muito extenso. Vocês viram que foram 3 folhas de matéria, né? Daqui para eu apresentar para vocês. Se eu tivesse trago mais folhas, ia ficar bem extenso e talvez o vídeo também ia demorar bastante. E aqui eu tenho uma limitação do tempo do vídeo, tá bom? Então, eu vou trazer exercícios. Comparar. Aqui, vamos comparar então. Eu tenho aqui 2,45 e 2,5, ou seja, 2 inteiros e 45 centésimos, 2 inteiros e 5 décimos. Primeiro, eu comparo a parte inteira, ou seja, 2, a parte do número 2. Ou seja, eu tenho aqui 2 do lado de cá e tenho 2 do lado de cá. Comparo, são iguais? Ok. Acabou. Vamos para depois da vírgula. Vamos examinar o número após a vírgula. Eu tenho o número 4 e tenho um número 5. Ou seja, qual é maior, o 4 ou o 5? Eu sei que o 5 é maior, né? Então, eu tenho que 2,45 é menor que o número 5, né? No caso, o 2,5. Eu tenho que 2,45 é menor que 2,5. Então, pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês. Eu vou trazer os exercícios em um outro PDF. E espero que tenha sido produtivo, espero que tenha ajudado. E até a próxima explicação, tá bom? Aguardo vocês no capítulo 4.